Fala, conjubianos! Tudo bom com vocês? Tranquilos? No vídeo de hoje vamos estar entrando no último capítulo de 1 João, essa carta que tem tanto a nos ensinar de amor, de amarmos nosso próximo, amarmos principalmente o nosso irmão em Cristo e principalmente amarmos a Deus. E, bom, aqui ele vai falar de algumas coisas, inclusive ele vai citar coisas que ele já falou antes. Se você não sabe ainda o que a gente está falando, tem que saber, né? Mas caso você não saiba, vai subir o card agora, ó. Presta atenção nesse card, clica aqui, volta nos primeiros vídeos dessa série de 1 João e vem com a gente, vamos estudar primeira carta de João. Beleza? Roda a vinheta. Vamos nessa agora. Aqui no versículo 1, ele já começa desse jeito, os pés no peito, né? A fé no Filho de Deus. Versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. E ele continua no versículo 2. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Aqui ele complementa uma ideia que ele havia finalizado no capítulo anterior. Ele começa já esse capítulo complementando essa ideia. Então ele diz no capítulo anterior, no último versículo: quem ama a Deus ama também seu irmão. E agora ele completa dizendo que nós amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. É uma coisa amarrada à outra, uma coisa atrelada à outra. E esses versículos aqui, né, tanto o versículo 1 e o 2, eles acabam sendo um resumo do objetivo, né, dessa carta que foi escrita por João. Em um dos vídeos a gente explicou para vocês que ele traz 3 evidências, né? A primeira é a evidência doutrinária, né? Se você é salvo, primeiramente você crê em Jesus Cristo, que é uma coisa totalmente diferente do que os gnósticos acreditavam, né? Como a gente já explicou para vocês diversas vezes, eles acreditavam que Jesus Cristo, ele era somente um homem que foi possuído pelo Cristo, né? O Cristo, o Filho de Deus, durante o batismo, e aí durante a crucificação ele saiu do corpo porque ele não ia passar por esse sofrimento humano. E aí aqui João ele já vem para rebater essa ideia dos gnósticos, falando que se você é salvo, você tem essa evidência doutrinária, você crê no Filho de Deus. E aí a gente tem também a evidência moral, porque quando você é salvo, você ama a Deus e consequentemente você ama os filhos de Deus. E a terceira evidência é a evidência moral, porque quando você é salvo, você obedece aos mandamentos de Cristo. Exatamente isto. Resume bem essa carta de João, que como vimos nos primeiros capítulos desta série, é uma carta circular, uma carta para cristãos. Então João aqui fala de cristãos. É interessante que essa é uma carta de Deus para o seu filho, é uma carta de um pai para o seu filho. Então ele vai dizer algumas vezes que em Cristo nós já temos a salvação, que Jesus Cristo é de fato Filho de Deus, justamente para combater essas ideias meio malucas, né? Acho que um cara que defende isso, ele tem muita fé, na verdade, né? Naquilo que ele está falando. Então são coisas muito doidas que estão até fora das escrituras, mas que eles vendiam como verdade. E agora aqui no versículo 3, ele continua dizendo, né? Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. É uma entrega, né? Como se eu falasse, olha, se você de fato ama a Deus, você vai demonstrar amor pelos seus irmãos em Cristo. E o contrário também é verídico, também é verdadeiro. Se você ama a Deus, você vai demonstrar amor pelo seu próximo. E amando o seu próximo, você evidencia que de fato você ama a Deus. E ele continua dizendo o seguinte aqui na parte B do versículo 3. Né? Ele vai falar, isso de fato é amor, isso consiste o amor a Deus. E ele continua na parte B, os seus mandamentos não são pesados. Se você ama a Deus, você vai obedecê-lo de bom grado. É como fazer alguma coisa para uma pessoa que você gosta muito, que você ama muito. Quando você, por exemplo, obedece seu pai, sua mãe, né? Amando a Deus, nada que ele vai te ordenar a fazer vai ser pesado para você. Você vai entender que é pro seu bem. Você vai entender que a forma como Deus tá te guiando, tá te instruindo através da sua palavra, você vai ver que são coisas para o seu bem, você vai obedecer isso porque você ama a Deus, então vira uma coisa automática, né? João ele reforça que obedecendo a Deus
Nós amamos a Deus e sendo de Deus, os seus mandamentos não são pesados, mas a gente faz por amor, se torna prazeroso para a gente poder obedecer a Deus, praticar aquilo que Ele está mandando a gente fazer. E aí ele continua no 4. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, mais uma vez, aqui ele rebate as crenças gnósticas, né? Então, ele fala que somente quem vence o mundo, somente quem tem a garantia da esperança da salvação é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E aí, no versículo 6, este é aquele que veio por meio da água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Versículo 7. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os 3 são unânimes. Então aqui ele dá continuidade à ideia que ele vem construindo, e aí ele traz as evidências, né, que testificam que Jesus Cristo de fato é o Filho de Deus. E aí ele fala no versículo 6, né, e esse é aquele que veio por meio da água e do sangue. Os estudiosos acreditam que aqui ele esteja se referindo aos 2 momentos cruciais da vida de Jesus aqui na Terra, né? Da água, quando ele foi batizado, e do sangue, quando ele morreu por nós, ele se ofereceu em sacrifício pelos nossos pecados na cruz do Calvário, né? E aí ele fala que o Espírito Santo é quem testifica, né? Porque o Espírito é a verdade. Então aqui a gente sabe que é o Espírito Santo quem nos convence, é Ele quem dá testemunho de que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus, é Ele quem nos faz crer nessa verdade, né? Exatamente isso. Isso aí tá lá em João 16, versículo 8 e 9, tá falando sobre isso. É interessante a gente pensar dessa forma, até por conta do que os gnósticos eles defendiam e ensinavam. Então aqui o João tá falando, cara, isso aí que os gnósticos estão ensinando tá totalmente errado. Jesus veio da água, do sangue e do Espírito. Batismo, morte de Cristo e Espírito que testifica que Jesus de fato é Filho de Deus e convence o homem do pecado. Então, é como se João estivesse falando isso. Esse testemunho que vocês estão dando, dizendo que vocês estão trazendo a verdade, é pura enganação, é pura mentira. Que Jesus, histórico, fez milagres, foi batizado, morreu na cruz, ressuscitou para pagar os pecados de todo o ser humano, de todo o homem. E o Espírito Santo, para complementar, ainda testifica dele quando convence o homem do seu pecado, do bem e do mal, para se converter a Deus. E aqui no 9 ele continua: nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. É que João deixa claro que o testemunho de Deus é muito maior que o testemunho dos falsos mestres que estavam espalhando falsos ensinos. Ele fala, olha, esse pessoal que está disseminando essas mentiras aí, já estou dando todas essas evidências para vocês. E mais, esse testemunho quem dá não são homens, é Deus que está testemunhando e testificando através do seu Espírito que Jesus de fato veio da parte de Deus para salvar as pessoas, os perdidos, salvar pecadores. Então basicamente ele está reafirmando aqui no versículo 9 tudo isso, toda essa ideia que ele já vem construindo, né? Agora indo para o versículo 10. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então aqui ele conclui esse raciocínio, né, mostrando a evidência dos salvos em Cristo Jesus. Aqueles que creem no Filho de Deus, consequentemente, eles são salvos e são habitados pelo Espírito Santo, que é aquele que testemunha sobre o Filho de Deus. E aí ele fala, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. E aí aqui ele conclui novamente, olha, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, não adianta esses gnósticos falarem sobre diversas revelações, sobre diversas novidades, sobre conhecimento, sobre crer em Deus e não crer no Filho de Deus. É isso que ele está falando. Tudo isso é em vão. Se você tem o Filho, se você crê no Filho de Deus, você tem a vida. Agora, se você não crê, tudo isso é balela, tudo isso é mentira. Quem tem ouvidos para ouvir que ouça, né? Ele é bem direto nessa parte. E aqui do versículo 13 até o versículo 21,
são as observações finais da carta. Então ele vai falar por que ele escreveu e outros detalhes. Ele começa no versículo 13. Escrevi-lhe essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam quem tem a vida eterna. Então ele direciona essa carta. Fala, eu estou escrevendo para crentes, pessoas que creem naquilo que eu estou falando sobre Jesus, é com você que eu estou falando. Se você crê, é com você que eu estou dizendo. E aqui, João ele cita o presente aos cristãos da época, afirmando que eles já têm a vida eterna, garantida por crerem em Jesus Cristo. Ele finaliza o versículo, né, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Não é uma coisa futura, vocês terão a vida eterna, vocês já têm. Você crê em Cristo, você já crê, você já tem a vida. É basicamente o que o João está dizendo aqui, é uma coisa presente, não é futura, é de agora, você já tem. Ele continua no 14, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E aí ele coloca uma condição, né? Tudo aquilo que a gente pedir a Deus, Ele vai nos dar? Não necessariamente. Ele vem, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade. É interessante porque ele vem citando uma questão de relacionamento, amor a Deus, amor ao meu irmão em Cristo é relacionamento com Deus. Quanto mais próximo eu estou de Deus, mais eu vou amá-lo, primeiramente, e mais eu vou amar o meu próximo. E aqui é uma resultante, na verdade, é uma conclusão. Uma causa e consequência. Uma causa e consequência, exatamente. Se eu estou próximo de Deus, eu vou obedecer o que Ele está falando, e isso não vai ser um fardo para mim, isso vai ser um prazer. Né? Como a gente falou agora há pouco, eu obedeço meu pai porque eu amo meu pai. Então se ele falar, filho, não pode sair para jogar bola, hoje tá chovendo, você vai cair se você for, eu não vou, e isso não vai ser um fardo para mim. No caso, um exemplo de uma criança, por exemplo. Mas aqui, ainda mais, quando a gente está próximo de Deus, a gente tem menos vontades egoístas. O João tá falando, olha, se você cumprir isso, o que Deus te disser para fazer, não vai ser um fardo para você, vai ser um prazer você obedecer a Deus. E mais, quanto mais você anda com Cristo, mais você se parece com Ele, e obviamente as coisas que você vai pedir para Deus ou vai pedir a Ele vão ser menos egoístas. Aos poucos você vai observando que você começa a orar por outras pessoas, você começa a enxergar que outras pessoas também têm necessidades, né, tanto quanto você, e você começa a pedir mais por outras pessoas, orar mais por outras pessoas, interceder mais por outras pessoas. É o que o João está falando aqui. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E essa é uma garantia que só o salvo tem, de que Deus vai nos ouvir de acordo com a sua vontade, que é perfeita, agradável e boa. E aí ele finaliza no 15. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Aí ele vai para o 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que devo orar por este. Então aqui ele continua falando sobre a oração. Primeiramente, como o Guilherme já falou, ele nos dá a garantia que se nós somos salvos, nós oramos segundo a vontade de Deus, Ele vai nos responder. E aí aqui ele está falando de orarmos pelos nossos irmãos. Então ele fala, se você vê que o seu irmão comete um pecado que não leva à morte, ore por ele. Porque muitas vezes a gente tem o costume de criticar o irmão, de julgar, de atirar pedras. Ele não está falando nada disso, ele está falando para você orar pela vida do seu irmão, mas com exceção, uma condição, desde que esse pecado que ele cometeu não leve à morte. Que aí aqui, o único pecado que leva à morte é o pecado não arrependido. Então, não sendo um pecado que leve à morte, você deve, nem pode, né? Você deve orar por esse irmão. E aí ele fala, toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não atinge. Mais uma garantia, mais uma segurança para nós que somos salvos, né? Todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, ou seja, nós somos pecadores? Somos, porque a nossa carne milita contra o espírito, né? Mas nós não vivemos no pecado. Uma coisa é você, como a gente já falou em outros vídeos, uma coisa é você, por acidente, você cometer um pecado, né? Você acabar caindo em tentação com relação a alguma fraqueza sua. Outra coisa totalmente diferente é você sempre cair nesse pecado conscientemente. Você planejar esse pecado. Isso não é uma evidência de uma pessoa que é de fato salva.
E aí ele fala, aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não atinge. Ele dá mais essa segurança para nós. Nós somos de Deus, então o inimigo ele não tem poder de agir sobre as nossas vidas, ele não nos toca, nós somos protegidos. Aqui são basicamente 2 pontos, né, que você pode gravar e grifar na sua Bíblia com essa certeza, né? O primeiro é que os crentes eles são libertos do pecado. Então, como a Mara falou, a gente não tem uma vida diretamente no pecado, né? Uma vida dedicada ao pecado. E o segundo ponto é que a gente é liberto das astutas ciladas do inimigo no sentido de domínio. O diabo não tem domínio mais sobre o crente. Por mais que ele possa lançar picuinhas, possa nos desanimar, colocando coisas à nossa volta, porque a Bíblia diz que ele está bramando como um leão ao nosso redor, buscando quem possa estragar. Isso nos dá aquele alerta, nos tem que acender aquele alerta de atenção, ficar esperto, ficar ligeiro com ele, mas ele não nos domina mais. Jesus Cristo nos libertou disso, do poder e do domínio, do senhorio do pecado. Somos libertos disso, ele não pode nos atingir, como aqui o João diz, né? Ele finaliza o 19, né? Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. É justamente isso que eu falei agora, o diabo não tem mais poder sobre nós. No 20 ele finaliza, sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele basicamente finaliza toda a sua carta lá no versículo 21, dizendo de uma forma toda amorosa de novo, olha, fui duro com vocês, é como João falasse, olha, fui duro com vocês, eu fui bem objetivo, passei a mensagem que eu precisava passar, que Deus havia me inspirado para passar para vocês. Mas agora, filhinhos, ele volta a falar de uma forma toda amorosa, filhinhos, guardem-se dos ídolos. E eu achei muito interessante João terminar dessa forma, porque ele vem construindo todo um caráter cristão. Olha, o cristão ama, o cristão, ele obedece. Se você é de Deus, você vai amar a Deus acima de todas as coisas, você vai amar seu irmão, evidenciando esse amor que você tem a Deus, você vai amar seu irmão e vai obedecer o que Deus está mandando, você vai obedecer as suas ordenanças. Isso não vai ser um peso para você, isso vai ser motivo de prazer, você vai ter prazer em obedecer a Deus, você vai amá-lo e por isso você vai obedecê-lo de forma natural. E aqui ele finaliza de uma forma muito curiosa, guardem-se dos ídolos. Se a gente for lá em 1 Crônicas 5:25, lá está descrito que os ídolos eles são considerados um adultério diante de Deus, é como uma prostituição espiritualmente falando. E é interessante porque qualquer coisa pode virar um ídolo na nossa vida, seja um hobby que você tem, seja uma pessoa que você gosta, o celular, qualquer coisa que tire o primeiro lugar na sua vida, o centro da sua vida, o foco da sua vida, o propósito da sua vida, aquilo pelo qual você vive, aquilo que, como dizem, que você mata e morre por isso. Se não for Deus na sua vida, isso pode sim se tornar um ídolo, ou pode ser um indício de que aquilo já é um ídolo na sua vida. Então João está falando, olha, cuidado com os ídolos. Você mesmo pode se colocar como um ídolo na sua vida. Você pode colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus e inspirar um ídolo na sua vida. Sua namorada, sua noiva, sua esposa. Porque a gente tem essa mania de acreditar que ídolo é só aquela escultura de barro, né? Aquele santo, só que vai muito além disso, né? Qualquer coisa que a gente coloca acima de Deus se torna um ídolo nas nossas vidas, porque a gente sabe que Deus, ele não divide o trono dele com ninguém, ele está acima de todas as coisas e ele merece todo o louvor, toda a nossa adoração, né? Não perca o próximo capítulo da semana que vem, dessa série de 1 João, dessa saga de 1 João. Vamos fazer a parte conclusiva juntos, a parte de aplicação. Isso é inédito no canal, então não perca este vídeo. Se você acompanha até aqui, deixe seu like aqui no vídeo, compartilhe a bênção, comente aqui embaixo, deixe aqui nos comentários aquilo que você tinha de dúvida, ou caso você tenha alguma dúvida, e vamos sugerir outros livros para a gente poder aprender juntos, beleza? Compartilhe a bênção. Acompanhe-nos aqui nas redes sociais, eu, a Mayara, a Conjob, e vamos com a gente, vamos aprender, vamos crescer para a glória de Deus, beleza? Nunca se esqueça disso, lembre-se sempre, juntos somos Conjob. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.